E o projeto de lei ótimo para o Ron, ótimo para a Flórida. Há muitas reservas específicas para a Flórida. Algumas das coisas que você queria fazer, então é uma ótima notícia saber que foi aprovado. Você quer responder algumas perguntas, Ron? Vamos responder algumas perguntas dessas pessoas. Sim, vá em frente. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Dada a probabilidade de o grande e belo projeto de lei ser aprovado, e estamos ansiosos pelo sucesso desta instalação aqui. Quantas instalações como esta você acha que o país realmente precisa de fato para implementar sua agenda de deportações em massa? Bem, acho que gostaríamos de vê-las em muitos estados, muitos estados. Esta aqui, eu sei que o Ron está fazendo uma segunda, pelo menos uma segunda, e provavelmente mais algumas. E em algum momento elas podem se transformar em um sistema de longa duração. Sabe, não está tão longe de prisões que levam anos para serem construídas e dinheiro é gasto e desperdiçado. E você sabe como a ferrovia na Califórnia, que custou 40 vezes mais do que era para custar, o mesmo acontece com prisões. Olhe para isso. Em pouco tempo, o Ron James e algumas pessoas que trabalharam nisso com o nosso pessoal fizeram isso em menos de uma semana. E você olha para isso, ele é incrível, né? O mais incrível é escolher o local, pois era um dos mais naturais. Pode ser tão bom quanto o local original de Alcatraz, sabe? Pode ser mesmo. Esse também é assustador, não é? Esse é um local difícil. Mas eu gostaria de dizer, é um pouco polêmico, mas eu não poderia me importar menos. Nós temos muitos criminosos perigosos que entraram neste país e eles entraram estupidamente. Foi um erro não forçado. Foi um presidente incompetente que permitiu que isso acontecesse. Talvez tenha sido uma caneta automática que permitiu que isso acontecesse. Isso realmente aconteceu, mas há muitas pessoas ruins aqui há muito tempo que atacam com um taco de beisebol por trás, matando ou esfaqueiam na rua. Elas não são novas em nosso país, já estão aqui há muito tempo. Muitos deles nasceram em nosso país. Acho que deveríamos tirar eles daqui também, para falar a verdade. Então, talvez esse seja o próximo trabalho em que vamos trabalhar juntos. Foram feitos de propósito, sim. Pessoas sendo empurradas para dentro do metrô antes dele chegar, a 60 km por hora. Elas a 3 metros de onde o trem está. Você é empurrado para a frente do metrô, é atingido e morto. E essas são pessoas doentes. Eu também gostaria de tirá-las daqui. Sim, por favor, pode falar. Camisa branca, óculos. Julio Rosas, Blaze Media. Senhor, há alguns meses encontrei o ex-secretário do DHS, Mayorkas, e fiz algumas perguntas a ele sobre sua gestão desastrosa da fronteira. Ele não gostou das minhas perguntas. Bem, mas a pergunta número 1 que ouvi das pessoas respondendo ao meu vídeo foi: por que ele ainda não foi preso? Vocês, obviamente, estão limpando a bagunça que foi feita deliberadamente nos últimos 4 anos. Então, as pessoas querem responsabilidade. É ótimo ver que a fronteira está segura e é ótimo ver a cooperação em nível estadual. Mas acho que eu perguntaria a você, por que ele não foi responsabilizado, ou qualquer outra pessoa, na verdade? Bem, você sabe, muitos receberam indultos, muitas pessoas, e eles não deveriam ter recebido. Como o comitê não selecionado de bandidos políticos que recebeu um indulto porque destruíram todas as informações de 2 anos de audiências. E eles deveriam ser presos, mas receberam indultos. Ele recebeu um indulto, Mayorkas? Não recebeu? Acho que não, senhor. Bem, eu daria uma olhada nesse caso, porque o que ele fez é além da incompetência. Algo tinha que ter acontecido. Agora, dito isso, ele recebeu ordens de outras pessoas. E ele realmente estava cumprindo ordens. E pode-se dizer que foi muito leal a eles, porque deve ter sido muito difícil para ele se levantar, sentar e, você sabe, falar sobre o que ele permitiu que acontecesse com este país e levar isso a sério. Então ele recebeu ordens. Se ele não recebeu um indulto, eu entendo olhar para isso e dizer: por que você não dá uma olhada nisso, Kristen? Ele foi impeachmentado, mas sim, foi apenas um impeachment falso. Foi um impeachment falso. Por que você não dá uma olhada nisso? Eu acho que ele foi péssimo. Eles foram todos péssimos. Olha, foi o pior presidente da história do nosso país. Já tivemos alguns ruins, mas ele foi o pior presidente. Mas alguém mandou o Mayorkas fazer isso e ele obedeceu ordens, mas isso não necessariamente o isenta de culpa. Então dê uma olhada. Na verdade, é uma ótima pergunta. Obrigado. Sim, por favor. Vá em frente. Bem, senhor presidente, o senhor e o secretário disseram que muitas pessoas se autodeportaram desde que o senhor voltou ao cargo. Sim. Quantos são muitos e a taxa aumentou? Como você vê o ritmo desse avanço
Bem, tivemos centenas de milhares, mas também temos muitos que se autodeportaram sem nem mesmo usar o aplicativo CBP Home. Quando fui a esses outros países para negociar acordos de segurança e compartilhamento de informações sobre criminosos, sobre quem está entrando e saindo de seus países, eles relatam que centenas de milhares voltaram para casa. Pessoas que não estavam no nosso radar, que estão voltando por conta própria e se autodeportando porque querem ter a chance de poder voltar aos Estados Unidos algum dia. Então, acreditamos que seja mais de 1 milhão, possivelmente mais do que isso. Estou pedindo a todos esses países as informações que eles têm sobre indivíduos que possam ter retornado para casa e que estejam aproveitando os programas deles para ajudá-los a se reintegrar à sociedade também. Então, sabemos que é mais de 1 milhão, mas precisamos... Bom, estou obtendo mais informações e esse número vai aumentar. Se não forem embora, nunca mais terão a chance de voltar. Temos que acabar com eles e vamos fazer isso. Eles saem, mas nunca têm a chance de voltar. De outra forma, nós realmente tornamos um pouco mais fácil para eles retornarem. Ok? Obrigado. Boa pergunta. Muito obrigado. O projeto de lei já foi aprovado no Senado, mas já estamos ouvindo de alguns republicanos na Câmara que dizem que não podem apoiar as mudanças feitas no projeto no Senado. Qual é a sua mensagem para esses que ainda resistem? Bem, acabei de ouvir isso sobre o Senado e o projeto acabou de ser aprovado. Isso mostra que há algo para todos. Quero dizer, nós temos... É um ótimo projeto de lei. Há algo para todos e eu acho que vai passar muito bem na Câmara. Na verdade, acho que será mais fácil na Câmara do que foi no Senado. E só para deixar claro, sobre os cortes no Medicaid, você prometeu não cortar o Medicaid e disse que tudo isso é apenas para combater desperdício, fraude e abuso. Você está dizendo que os estimados 11,8 milhões de pessoas que podem perder sua cobertura de saúde são todos casos de desperdício, fraude e abuso? Não digo isso. Digo que será um número bem menor e esse número será de desperdício, fraude e abuso. Se você observar, eles adotaram uma postura muito mais liberal em relação à situação do Medicaid do que poderiam ter adotado. Eles tinham uma postura rígida e uma postura fraca. Eles adotaram uma postura não muito forte em relação a isso, desperdício, fraude e abuso. Obrigado. Que número é esse? E qual análise você está vendo? Não estou vendo um número, mas sei que é muito menor do que o número que você mencionou. E nós realmente estávamos muito atentos a 3 coisas: Previdência Social, que vamos cuidar muito bem, Medicare e Medicaid. E nós vamos salvá-los enquanto os democratas vão... Você não vai tê-los. Eles vão destruir o Medicare e o Medicaid. E eles têm que fazer isso porque os números deles não fecham. Então isso não vai acontecer. São eles que destruíram, eles já deixaram a situação muito ruim e vão piorar ainda mais. Mas agora estaremos no comando, então não teremos nenhum problema com Medicaid, Medicare ou Previdência Social. Obrigado. Senhor presidente. Sim. Olá, presidente. Claire Gall, da Wink News em Fort Myers. Qual a sua orientação para o ICE sobre a prisão de trabalhadores rurais ilegais ou outros trabalhadores em setores críticos para a economia da Flórida? Sim. Bem, estamos muito atentos a isso. E como você sabe, eu tive 92% dos votos dos fazendeiros e não vou abandonar meus fazendeiros. Fomos firmes nas fronteiras, mas também somos firmes em relação aos fazendeiros e a outros setores, como o de hotelaria, etc. Você sabe, temos situações semelhantes. E Christy, eu e vamos trabalhar com Ron e muitos dos estados. Vamos criar algo em que os fazendeiros possam ser responsáveis por algumas das pessoas que eles têm. Eles têm pessoas trabalhando por 10, 15 anos que conhecem muito bem. Vamos torná-los responsáveis e vamos emitir uma espécie de cartão ou documento e o fazendeiro será responsável por essas pessoas. Eles não vão ter cidadania. Mas eles estarão trabalhando, eles estarão pagando impostos. Precisamos garantir que nossos agricultores tenham as pessoas de que precisam. Caso contrário, nossos agricultores não vão conseguir trabalhar suas terras. Sabe, já tentamos isso uma vez antes, há muitos anos, quando havia um cara muito rigoroso. Ele tirou todo mundo, praticamente todas as fazendas do país, especialmente as da Califórnia e Iowa, quase todas foram à falência. Eles não tinham ninguém para trabalhar e não queríamos ter essa situação. Então vamos trabalhar nisso. Colocaremos nossos fazendeiros e outros no comando das pessoas que estão sob seu comando. Eles conhecem as pessoas e acho que vai dar muito certo. Vamos cuidar do nosso fazendeiro, mas vamos tirar os criminosos, ok? Senhor presidente? Sim, vá em frente. Obrigado, senhor presidente.
Como o senhor responde aos críticos que temem que um centro de detenção com 3.000 leitos e o lixo que isso pode gerar poluam as terras federais protegidas ao redor, incluindo áreas nas quais ambas as administrações investiram bilhões de dólares em restauração? Bem, eu fui um daqueles que investiu bilhões de dólares e centenas de milhões de dólares bem aqui nos Meadowlands, mas nos Everglades, e também nos Meadowlands em Nova York, se você olhar o que fizemos lá em cima falando dos Meadowlands. Muitos lugares como este, mas este é realmente único. Uma coisa que direi sobre esta terra, nós já teremos ido embora há 1 milhão de anos e esta terra ainda estará aqui. Não vai estar muito diferente. Você vai ter, mocassins d'água. Você vai ter os jacarés. Talvez você não tenha pessoas, mas vai ter todos esses animais. Eles vão continuar por aqui e você tem muitos deles por aqui. Eu acho que foi uma escolha brilhante e acho que quase qualquer pessoa, em seu juízo perfeito, diria que foi uma escolha brilhante. Dou muito crédito ao governador por usar este pedaço de terra. E, além disso, está em cima de algo que já havia sido desenvolvido. É um aeroporto, sabe? Você tem as pistas de pouso, então já foi desenvolvido. Então não é como se você estivesse jogando terra direto no local. Não houve nenhum movimento disso. Isso foi feito há muitos anos, porque o aeroporto é muito antigo, mas era uma ferrovia abandonada, um aeroporto abandonado. E, francamente, é perfeito. E você pode fazer expansões neste site substancialmente sem fazer nada. Então, as pessoas, eu as ouvi reclamando sobre os Everglades. Não acho que você tenha feito nada nos Everglades. Acho que você está apenas aprimorando. Isso já estava aqui. Há quanto tempo o aeroporto está aqui? Décadas. Muitas décadas, sim. Sim. E eles têm... Kevin, todos esses caras, sabe, têm um plano de resíduos. Tipo, o esgoto é transportado de caminhão. A água potável literalmente, eles têm... Até o nosso departamento de transportes colocou coisas para o caso de haver algum vazamento, o que não acontece. Então você está literalmente fazendo isso sobre o concreto que já está aqui. Então, eu não acho que essas sejam críticas válidas, nem mesmo de boa fé, porque isso não vai impactar os Everglades em nada. O presidente tem sido um defensor, nós temos sido defensores, mudamos o jogo na Flórida. Acho que é só porque as pessoas não querem ver imigrantes ilegais deportados. E essa é a ideologia delas. Elas têm esse direito. Mas a imigração ilegal é impopular. Então eles sabem que vão ter menos jeito tentando fazer isso. Então eles vão tentar. Não, é só sobre os Everglades. Mas na verdade eu acho que muitas dessas pessoas simplesmente não querem ver imigrantes ilegais sendo deportados. Porque se você realmente ouvir, todo mundo está aqui, você obviamente sabe que não há nenhum pedaço de terra sendo perturbado. Bem, você sabe, quando falamos sobre popularidade, eu vou dizer, eu me candidatei com a questão dos ilegais e que precisamos tirá-los daqui, e eu ganhei com 82% nessa questão. Então, eu acho que podem não gostar de certos aspectos disso, mas no fim das contas eles não os querem em seu país, e isso faz parte de um uso. Mas eu acho que, do ponto de vista ambiental, é incrível. Na verdade, quando pousamos aquele avião muito grande e pesado hoje, eles vieram e checaram bem. Você sabe, eu acho que eles querem que o presidente possa pousar num pedaço de concreto que não vai afundar 2 metros no chão. E eles checaram e voltaram e disseram, isso aqui é realmente sólido. Então já está aí há muito tempo, vai ficar aqui por muito tempo e foi uma ótima escolha, devo dizer. Obrigado. Senhor presidente. Sim, por favor, Ron, vá em frente. Sim, senhor. O povo da Síria foi visto recentemente nas ruas agitando bandeiras americanas e gritando Trump, Trump, Trump. Eles estão muito gratos pelas sanções econômicas que foram suspensas naquele país, dando esperança de prosperidade. Você quer comentar sobre isso? Bem, eles são um povo maravilhoso e o homem que os lidera tem uma reputação e é o chefe de algumas organizações bem duras e muita gente me criticou por isso. Eu disse, bem, o que vamos fazer? Tirar eles de uma escola particular, uma escola de elite? Você vai... vai ser, naturalmente, eu acho, Ron, eles vão ser bem duros, e ele é bem duro, mas eu acho que eu conheci, passei muito tempo com ele, gente boa. Eu retirei as sanções, porque se eu não fizesse isso, eles não teriam tido uma chance, e a Síria tem uma chance. Você sabe, o povo é maravilhoso, eles trabalham duro, eles são muito inteligentes, costumava ser um lugar de profissionais, contadores, advogados e médicos, e com altos títulos acadêmicos nessa parte do mundo, e eu acho que vai dar muito certo. Eu retirei as sanções e eles ficaram muito agradecidos.
Surpresos, mas muito agradecidos. Damos a eles chance de sobrevivência. Com as sanções não teria funcionado. Obrigado. Senhor presidente. Sim. Seu querido, senhor presidente, sua amada cidade de Nova York, pode, em breve, ser liderada por um comunista, Zoran Mundami, que em seu discurso de nomeação disse que vai desafiar o ICE e não permitirá que o ICE prenda estrangeiros criminosos na cidade de Nova York. Qual a sua mensagem para o comunista Zoran Mundami? Bem, então teremos que prender dolo. Olha, não precisamos de um comunista neste país, mas se tivermos um, vou ficar de olho nele muito atentamente em nome da nação. Nós mandamos dinheiro para ele, enviamos para ele tudo que precisa para administrar um governo. E, aliás, eles recebem cerca de 3 vezes o que você recebe, Ron. Se você olhar per capita, a Flórida recebe 1/3 do que Nova York recebe em termos de números. Por que você não nos dá esses números? Porque é isso que deveríamos enviar a ele. Sim, e às vezes as pessoas dizem que a Flórida recebe mais porque contam os beneficiários da Previdência Social, mas isso não é dinheiro para o Estado. São idosos que vivem aqui. Eles mudassem para a Carolina do Norte, você poderia contar isso lá, não há interação com o governo estadual. Eles recebem mais dos governos municipais e estaduais do que nós. Certo, substancialmente. Bem, vamos observar isso com muito cuidado. E muitas pessoas estão dizendo que ele está aqui ilegalmente. Ele é vamos dar uma olhada em tudo, mas... E o ideal é que ele se torne muito menos que um comunista, mas agora ele é comunista. Isso não é socialista. Sabe, eu sempre disse, não teremos socialismo neste país. Nos discursos eu disse, bem, eles pularam o socialismo. E tem muitos deles assim. E você vê a AOC, ela está por aí com seu, QI ruim. Ela está por aí reclamando e gritando sobre o quanto ele é maravilhoso. E veja, até agora ele está ganhando. Ele ainda tem uma eleição para vencer, mas até agora ele está ganhando e ele tem uma vantagem como democrata na cidade de Nova York. Eu estive lá há muito tempo e fazia muito tempo desde que um republicano venceu na cidade. Sim, mas você pensaria que um republicano conseguiria vencer ou que teria um bom independente concorrendo? O prefeito Adams, que é uma pessoa muito boa. Eu o ajudei um pouco. Ele teve um problema e foi injustamente prejudicado por essa questão. Ele fez uma declaração no sentido de, isso é terrível, Nova York não pode receber todos esses imigrantes vindo para cá. E ele foi indiciado no dia seguinte. E eu disse, aquilo foi uma acusação falsa. E foi mesmo uma acusação falsa. Aquilo foi uma acusação de Biden. Disse, não fique chateado. Fui indiciado 5 vezes toda vez que você abria a boca. Era um grupo ruim, era um grupo perigoso, digo. Elas não eram pessoas legais. Essa foi a coisa que puderam fazer. Não tinham política, eles não tinham habilidade, eles não tinham nada, mas eram muito bons nisso. Eles eram pessoas cruéis e horríveis. Muito obrigado. Sim, por favor, vá em frente. Oi, Ana Giartelli com o Washington Examiner. O governador DeSantis propôs usar a Guarda Nacional, nomeando os juízes de imigração para lidar com esse enorme acúmulo de pessoas no Tribunal de Imigração. Sim. Você estaria aberto a isso? Sim, ele tem minha aprovação. Ok. Foi difícil conseguir, Ron? Não. Ron, ele nem precisou me perguntar, James. Ele nem precisou que James me pedisse. Ele tem minha aprovação, certo? Ótimo. Também gosto do que ele está fazendo em Okeechobee. Ele tem minha aprovação. Não sei como resolver, mas vamos dar um jeito. Vamos acompanhar. Vá em frente. Por favor. Presidente Trump, Jake Stofan da Action News Jax, lá de Jacksonville. Há rumores sobre uma instalação parecida com essa em Camp Blanding. Isso foi aprovado pelo DHS? Se não, qual é o cronograma? Quando poderemos ver o início disso? Bom, vou pedir para Ron ou James falarem sobre isso. Você quer mencionar isso, James? Então, sim, senhor presidente. Especificamente, a resposta para as propostas já foi divulgada hoje. Ele fecha, eu nem lembro que dia da semana é, mas ele fecha na quarta-feira às 5 horas. Então, daremos um aviso para prosseguir. Então, eu diria que logo após o nosso maravilhoso Dia da Independência, começaremos a construção daquela instalação. Você terá outra grande pista lá também. Isso é ótimo. Uau! Nossa, eu adoro essas passarelas. É muito conveniente, devo dizer, ter uma pista é uma coisa boa. Hoje em dia não se consegue aprovação de pistas, eu lhe digo. É difícil conseguir uma pista, embora na era Trump você consegue aprovações rápidas, sabia? Estamos aprovando enormes instalações elétricas, tubins,
Bem, eles chamam de BIMs, mas são grandes instalações elétricas para todas as fábricas e para a IA que está chegando. Eles vão construir sua própria energia elétrica. Eles realmente vão se tornar fornecedores de energia elétrica. Eles vão ter muita energia sobrando. Eles vão colocar isso na rede elétrica. Acho que eles vão acabar fazendo tanto que vão colocar na rede elétrica. Do ponto de vista deles, nem vai custar nada, mas temos muito disso. Conseguimos aprovações rápido. Mas eu dizia, pistas são difíceis de conseguir. Teremos agora, mas no passado, nos últimos 30, 40 anos, quando se conseguia uma pista, era ouro. Certo? Por favor, vai em frente. Você cumpriu várias promessas de campanha com a ajuda do governador Ron DeSantis. Qual é a próxima promessa de campanha que você planeja cumprir para o povo americano? Então, nós mudamos este país em menos de 6 meses. E quando eu estava fora, eu estava dizendo ao Ron, estava dizendo a alguns outros, acho que falei um pouco disso publicamente, mas conheci muitas pessoas muito importantes. O rei da Arábia Saudita, estive lá 2 semanas, e o Catar, o líder do Catar, que é ótimo, e o líder dos Emirados Árabes Unidos, que é ótimo. Essas são pessoas muito importantes, muito inteligentes e boas. E todos os 3 disseram essencialmente a mesma coisa, junto com muitas outras pessoas, porque eu tinha acabado de sair da OTAN, a OTAN aumentamos para 5%, ninguém pode acreditar nisso, Ron. Essa seria difícil. Ninguém acredita no que aconteceu na OTAN. Mais de $1 trilhão por ano, de praticamente nada. Foi uma honra, mas todo líder disse que há 1 ano este país estava morto. Eles não tinham confiança nos Estados. Eles realmente achavam que era um país morto e algumas coisas ruins iriam acontecer. Mas eles usaram o termo, era um país morto, e agora disseram que você tem o país mais quente do mundo. Somos o país mais quente do mundo neste momento, e nós viramos o jogo rapidamente. Achei que levaria mais tempo do que isso. Nós viramos o jogo rápido, parte disso foi psicológico. E nós precisávamos saber o quão bons éramos. Mas outros estavam se livrando de regras, regulamentos e todas as coisas das quais eu já tinha me livrado. Eu assinei mais ordens executivas do que qualquer um na história, tipo 3 ou 4 vezes mais. E eu me livrei de apenas uma, eu me livrei dela na outra noite. Você compra uma casa, ela tem uma torneira, Joe, e da torneira a água não sai. Eles têm um restritor. Você não consegue, em áreas onde há tanta água que eles nem sabem o que fazer com ela. Você tem um chuveiro, o chuveiro não. Você acha que não está funcionando, mas está funcionando. A água só pinga e isso não serve para mim. Eu gosto desse cabelo bem molhado. Demora para você. Você tem que ficar no chuveiro por 20 minutos antes de conseguir tirar o sabão do cabelo. E eu coloquei uma coisa e parece engraçado, mas na verdade não é. É horrível. E quando você vai lavar as mãos, você abre a torneira e não sai água. Você está lavando, a água mal sai. Isso foi feito por pessoas malucas. Escrevi tudo isso e consegui aprovar no Congresso para que não pudessem mudar, porque fiz isso no meu primeiro mandato. Todo mundo ficou tão feliz. E então, uma das primeiras coisas que o Biden fez quando voltou foi colocar a restrição em chuveiros, vasos sanitários e pias. Colocou essa restrição. E nas máquinas de lavar? A máquina de lavar. Eles te dão 1/4 desse frasco para lavar suas roupas e as pessoas precisavam de 10 desses frascos. E o pessoal da Whirlpool veio falar comigo e disse: não conseguimos fabricar uma máquina que seja competitiva. Não conseguimos fabricar uma máquina. Ela não funciona. Por quê? Eles não nos deixam usar água. Vocês têm problema com água? Não, temos tanta que fazer com ela. Ela vem do céu, certo? E eu aprovei tudo isso, as máquinas de lavar. As lava-louças, essa era a outra. Eles te dão só essa quantidade de água, bem até aqui para lavar a louça. Então as pessoas, sabe o que elas fazem? Elas ficam apertando o botão, lavam a louça 10 vezes. No fim, usam mais água do que usariam inicialmente. Então tudo isso foi descartado. Parece loucura, são pequenas coisas. O canudo. Deixei você voltar para um canudo de plástico. O outro, eu estava cansado de ter canudos derretendo na minha boca, sabe? Não estava funcionando, o papel não estava funcionando bem. Então essas são pequenas coisas que eu fiz. Então temos as coisas grandes, as coisas grandiosas, e isso tem a ver com alguns assuntos que estamos falando agora.
Acho que as coisas sobre as quais estamos falando são as mais importantes, porque se você não tem fronteiras, país, fronteiras e boas eleições, há projetos de lei chegando que garantirão que você seja cidadão, que pessoas não sejam contabilizadas na votação quando estavam aqui e estão aqui como ilegais e em muitos casos são criminosos. Eles recebem uma contagem e você acaba com congressistas extras. Vamos trabalhar nisso. Vamos resolver isso em seguida. Isso vai ser fácil comparado ao que estávamos fazendo, mas também fizemos as coisas grandes. Mas coisas pequenas assim, um canudo, coisas pequenas como uma máquina de lavar sem água, as pessoas saem, gastam todo o dinheiro delas em uma máquina de lavar. A droga da máquina não funciona. Você não pode usar a água. Aí vai até a pia e ela não funciona, fica preso, sabe? Faz. No dia seguinte você tem pratos sujos, é isso. E nós resolvemos tantos problemas de bom senso. E não foram fáceis, sabe? Há pessoas que realmente acreditam nessas coisas. Mas você sabe, a maioria dos estados tem tanta água que nem sabe o que fazer com ela. E olhe para a Carolina do Norte. Quero dizer, eles tinham muita água e ainda assim precisam colocar restritores, sabe, nas torneiras da cozinha. Então, estamos muito orgulhosos das coisas que fizemos e vamos fazer muito mais delas. Sim, por favor, vá em frente. Vocês estão em boa situação. Ei, aqui é o Eric Bolling. Como vai? Algo que falamos há quase 20 anos. Acho que é algo muito próximo e querido ao seu coração. Energia. Nossa segurança energética. Sim. Sob o governo de Joe Biden, o preço médio do petróleo nos 4 anos foi de cerca de os $79 o barril. Ele esvaziou o SPR até a metade e prometeu reabastecê-lo. Nunca fiz. Certo. Com você, primeiro mandato, preço médio de 53 por 4 anos. O Biden ganhou R$78 por 8 anos, nunca foi reabastecido. A questão é que agora está em 64 ou algo assim. Sim. Que ótima. Chegando, descendo rapidamente. Chegando e que grande oportunidade para consertar outro problema de Joe Biden. Uma das coisas que ele quebrou na América, nos dando a segurança energética de uma SPR de emergência. Claro. Enchê-lo até talvez ir além e enchê-lo até 1 bilhão de barris dessa vez a um preço muito mais barato. Reflexões sobre o setor energético. Então ele contém 77 milhões de barris e nós tínhamos isso até o topo, se você se lembra. E eu estava orgulhoso disso e fiz um acordo para comprá-lo pelo menor preço de petróleo. Foi um bom negócio, um bom instinto e nós o enchemos. E quando ele assumiu, começou a usar isso para manter os preços do petróleo baixos porque ele arruinou nossa política energética. Energia é o que causou, energia e seus gastos ruins foram o que causaram a inflação. Então agora não temos inflação. A gasolina acabou de chegar a R$1,99 hoje em 5 estados. R$1,99 não é um valor bonito de se ouvir? Estava em $4 e subindo para 5, 6 e 7. Na Califórnia estava $7,70. Mas acabamos de atingir em esses 5 estados R$1,99, R$1,98 e está chegando a esse nível. Então isso será algo grande e um dos motivos pelos quais os preços e custos estão caindo quando você vai ao supermercado, porque eu disse que ia baixar os custos. Estamos reduzindo o custo. Os alimentos estão ficando mais baratos. Quando cheguei na minha primeira semana, tinha um repórter maluco gritando comigo: os ovos estão disparando de preço. O que você vai fazer sobre os ovos? Acabei de chegar. Eu não sabia nada sobre ovos. Eu tive que te ligar. Eu disse: acabei de chegar. Me conte o problema. Bem, eles dobraram de preço e vão ficar 5 ou 6 vezes mais caros. Estavam certos, eu disse, resolver isso. E temos os ovos pelo mesmo preço. Você sabe, nós reduzimos o custo das compras. Uma palavra simples como essa, compras, era quase como uma palavra estranha. Eu não ouvia essa palavra há tanto tempo. Mas o que poderia ser mais bonito do que a palavra mercado? E nós baixamos muito os preços. Reduzimos o preço da energia. A energia fez com que os preços dos mantimentos caíssem e vamos reabastecer a reserva estratégica nacional. Eu deixei ela cheia e esse cara ficava usando. Toda vez antes da eleição, ele usava sempre que tinha uma eleição. Foi artificial, mas acredite se quiser, por maior que seja, são dezenas ou centenas de milhões de barris de petróleo, todos armazenados a preços baixos, mas era realmente para ser usado em guerras. E não era para manter os preços baixos durante um feriado para que alguém pudesse se eleger, mas eles usaram e não baixaram. O único erro que cometeram foi não baixar só um pouco. Eles baixaram até o fundo do poço. A coisa está praticamente vazia.
Eles nunca o encheram, eles nunca gastaram 10 centavos para enchê-lo, e nós faremos isso. Quando o mercado estiver bom, nós o abasteceremos. Quero enchê-lo quando o mercado estiver favorável. Obrigado. Que tal mais uma pergunta? Certo, por favor, nas costas. Dana Marie McNichol, canal Fox News. Senhor presidente, há um prazo previsto para que os detidos passem aqui dias, semanas, meses. E isso tem alguma coisa a ver com os juízes de imigração, dos quais você acabou de falar sendo treinados e alocados aqui? Quando você diz qual foi a primeira parte da sua pergunta? Quem? Existe um período específico que você espera que os detentos passem aqui dias, semanas, meses? Na Flórida? Sim, aqui na Alligator Rock Trust. Vou gastar muito. Olha, este é meu estado natal. Eu adoro o seu governo. Eu adoro todas as pessoas daqui. Todos são meus amigos, eles me conhecem muito bem. Quero dizer, não me surpreende que eles se saiam tão bem. São pessoas incríveis. O Ron é meu amigo há muito tempo. Eu me sinto muito à vontade neste estado. Vou passar muito tempo aqui. Eu quero, por 4 anos eu tenho que ficar em Washington, e tudo bem para mim, porque eu amo a Casa Branca. Eu até dei um jeito no pequeno salão oval. Eu o deixo, é como um diamante. É lindo, é tão lindo. Não era bem cuidado, vou te dizer isso, mas mesmo quando não era, ainda era o salão oval. Então significava muito. Mas eu vou passar o máximo de tempo que puder aqui. Minhas férias geralmente são aqui porque é conveniente. Eu moro em Palm Beach. É minha casa e eu tenho um lugarzinho muito agradável, uma casinha muito boa para ficar, certo? Mas nós nos divertimos muito e eu contribuo bastante para a Flórida, pago muitos impostos. E muita gente se muda de Nova York e eu não sei o que Nova York vai fazer. Muita gente se mudou de Nova York para a Flórida e foi por vários motivos, mas um deles foi o imposto. Os impostos são tão altos em Nova York que as pessoas estão indo embora. Eu não sei o que Nova York vai fazer em relação a isso, porque algumas das pessoas mais ricas e algumas das pessoas que mais pagam impostos, mais do que qualquer outra pessoa no mundo, na verdade, estão se mudando para a Flórida e outros lugares. Então, acho que vamos ter que ajudar alguns desses estados, mas muito obrigado. Vou estar aqui o máximo que eu puder. Pergunta muito boa. Com isso, gostaria apenas de encerrar dizendo que quero agradecer ao Ron, ao James e a todas as pessoas que fizeram um trabalho tão excelente, toda a sua equipe. Trabalho realmente fantástico isso aqui. E tudo começou com a escolha do local. Você pode fazer um ótimo trabalho, mas se escolher o local errado no ramo imobiliário, se você tem o local errado, você está perdido. E essa foi uma excelente escolha de local, apesar do que você possa ler na imprensa ambiental. Parabéns, ótimo trabalho. E foi uma honra para a Christy, para mim, para o Steve e para todo o nosso pessoal estarmos aqui. Também agradeço à imprensa. Eles nos trataram de forma justa, nas últimas semanas fui tratado bem. Isso é incomum, não estou acostumado, mas recebemos grandes elogios. Brian, quero te agradecer por ter chamado, eu estava esperando, sabia que a votação estava acontecendo e estou respondendo perguntas, certo? Então, quero te agradecer muito e mandar um alô para o nosso amigo, e eu vou ver muitos de vocês. Muito obrigado, vamos tornar a América grande novamente. Obrigado. Obrigado, Brian.